É Tudo Verdade 2021, 26º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito e online para todo o país. De 8 a 18 de abril. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Oi, eu sou Amir Labac, diretor do É Tudo Verdade. É um privilégio estar abrindo essa edição dos diálogos É Tudo Verdade, Sesc 24 de maio. Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez o apoio do Sesc em tantos anos de festival. Agradecer em especial a presença online do nosso homenageado desse ano. A gente está fazendo uma homenagem ao Rui ao Rui Guerra, no marco dos 90 anos, não só aos 90 anos do Rui. O Rui dispensa apresentações porque ele marca a cena cultural brasileira há mais de meio século. O Rui é um cineasta imenso, escritor, dramaturgo, compositor de mão cheia, e é um privilégio para É Tudo Verdade eu estar recebendo pela segunda vez. A primeira vez foi há 4 anos atrás, quando nós tivemos a honra de lançar um retrato dele, que é O Homem que Matou John Wayne, dirigido pelo Diogo Oliveira, que nos honra com a presença hoje também, e do Bruno Laet. Quando nós reparamos essa marca dos 90 anos do Rui, nos pareceu uma excelente oportunidade da gente prestar mais uma vez uma homenagem a ele, mas dessa vez exibindo um pouco da obra do Rui, para azar do cinema documentário, a inquietude do cinema do Rui marcou pouco documentário, ele não fez muitos documentários, mas o que fez é interessante como o restante da sua obra. A gente vai estar exibindo nesse ciclo, além do retrato O Homem que Matou John Wayne, a gente vai estar exibindo dois documentários dirigidos pelo Rui, no período em que ele volta a Moçambique, na Moçambique já independente, final dos anos 70, começo dos anos 80, e vai ajudar a fundar a nova indústria cinematográfica desse país novo. O primeiro filme é Moeda, Memória e Massacre, que é um filme de 1979 e 1980, que é um filme originalíssimo, porque ele é um híbrido de documentário com ficção, como só se poderia esperar que o Rui iria fazer. E é um filme que se estabeleceu como um clássico do cinema africano moderno. E a gente vai exibir um episódio, o 5º episódio, de uma série que ele fez alguns anos depois, também ali em Moçambique, chamado Os Comprometidos, Actas de um Processo de Descolonização, sobre o qual a gente vai conhecer um pouco mais durante essa conversa. Para conversar com o Rui, nós temos o privilégio de estar recebendo, como mediador dessa mesa, o Adilson Mendes, um pesquisador e historiador de cinema, entre outras publicações importantes. Ele escreveu um belo livro sobre o Paulo Emílio Salles Gomes, nosso grande crítico, a trajetória de Paulo Emílio. Eu agradeço demais a presença dele para mediar essa conversa com o Rui. E recebemos o Diogo Oliveira, que é um dos maiores especialistas na obra do Rui, tanto que fez um filme tão original, que não é nada uma cinebiografia careta, como O Homem que Matou John Wayne. Então, Rui, muito obrigado, bem-vindo mais uma vez ao É Tudo Verdade. Adilson e Diogo, muito obrigado por estarem realizando essa conversa, e eu passo a palavra, daqui por diante, quem conduz nossos trabalhos é o Adilson. Adilson, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Amir, realmente para mim é uma honra estar aqui ao lado do Rui e estar participando do Festival É Tudo Verdade, que um dos festivais mais importantes do mundo, né, sobre o documentário. E como o Amir já adiantou, o documentário propriamente, né, com os critérios específicos do documentário, não é muito, o Rui não se dedicou muito a esse formato. Porém, é preciso dizer que, ao mesmo tempo, o Rui sempre conviveu com o documentário. O documento e a ficção convivem e se chocam e se friccionam no cinema do Rui desde, se a gente quiser, desde quando o Sol Dorme, né, que é o primeiro filme dele, um curta-metragem feito
no Instituto de Altos Estudos Cinematográficos em Paris. Hoje aqui, o nosso propósito é abordar exclusivamente esse momento específico do documentário, né, o momento de retorno do Rui à África, e onde ali ele participou de um movimento importantíssimo para Moçambique, mas também para o cinema revolucionário como um todo. Nos anos 70, né, na grande ressaca que é os anos 70, Moçambique parecia surgir como uma espécie de oásis para o cinema independente, para o cinema de invenção. Então, abordar esse momento específico da obra do Rui é um privilégio e uma obra que é multifacética, né? Na verdade, um universo, e que estar comemorando essa obra nos 90 anos do Rui Guerra é realmente uma satisfação. A gente hoje queria discutir exclusivamente como se deu esse processo de retorno à África, né? Bom, para quem não sabe, o Rui nasceu em 1931, ele é moçambicano, mas muito jovem saiu de Moçambique, estudou em Paris e só depois, em 1958, veio ao Brasil. Fez filmes seminais do cinema novo, Os Cafajestes, Os Fuzis, Os Deuses e os Mortos, e depois, com o processo revolucionário moçambicano, o Rui retorna a Moçambique para fundar esse cinema moçambicano. Então, é um momento muito especial de reencontro com a sua pátria, e que é curioso, porque ele vai se voltar exclusivamente ao formato documentário, mesmo, né, se há momentos de ficção. Feito, então, essa breve introdução, eu queria, e vocês também, com certeza, ouvir o Rui, que, afinal, é o nosso personagem, nosso homenageado de hoje. Bom, eu queria começar por uma pequena heresia. É que, para mim, não existe documentário, nem ficção. É tudo ficção. O documentário, para mim, é um gênero que tem especificidades muito marcantes, a ponto de, se você passar um documentário para um garotinho de 6 ou 7 anos que tenha frequentado um pouco cinema, ele sabe de imediato distinguir o que é um filme de ficção de um filme documentário. Logo, existem sinais muito claros dessa diferenciação. Mas, ao mesmo tempo, se nós olharmos a linguagem do cinema de uma forma um pouco mais atenta, nós vamos ver que o documentário é quase que um gênero dentro da ficção. Eu, pessoalmente, em todos os meus filmes, quase todos os meus filmes, tenho planos documentários e que passam por ficção. E nos Fuzis tem isso, tem nos Cafajestes, tem nos Deuses e os Mortos, enfim. A maneira de filmar é uma maneira de filmar como se fosse um documentário, mas inserido no contexto da ficção passa a ser ficção. E eu não vou entrar aqui numa conversa tediosa das diferenças entre o documentário e a ficção, mas eu quase que poderia propor ao Amir para fazer um segundo festival dizendo é tudo mentira, porque o cinema é tudo mentira. E assim como é tudo verdade, é também tudo mentira. A dialética opõe um ao outro e nós podemos fazer um belo festival de é tudo mentira. Vou para o Abac, o Amir, fazer uma sessão do é tudo mentira. Outra coisa que eu queria dizer, que eu acho importante, é que o grande desenvolvimento que o cinema moçambicano teve partiu de uma figura que era o Samora Machel. O presidente Samora Machel foi uma das figuras mais marcantes da minha vida, que eu tive a oportunidade de ter contato com ele menos vezes do que eu gostaria, porque é uma pessoa fascinante.
E era um apaixonado pelo cinema e compreendia a importância do cinema. Eu, por exemplo, fiz um documentário com ele que durou 4 dias, que era um grupo de ex-combatentes da Frelimo, do norte da província de Cabo Delgado, que só falavam o idioma local, a língua nacional da região, e que estavam em revolta com o Samara Machel porque eles achavam que não tinham sido recompensados devidamente devido à luta que eles tinham tido, à participação preponderante no processo de independência, e achavam que não tinham sido beneficiados o suficiente. E quando eu fui filmar, encontrei na sala todos esses, eram uns 40 ou 50 oficiais macondes, que é a região, com aquelas cicatrizes tribais marcadas no rosto, aqueles rostos fortes, aqueles velhos combatentes, que eu fiquei até assustado, porque parecia que me iam estrangular, que só falavam em maconde, e que só punham pura e simplesmente a que eu filmasse. Foi preciso o Samara Machel vir, fechou a reunião, nos tirou da reunião a equipe de filmagem e ficou 4 horas explicando para eles a importância do processo que estava sendo, que era filmar aquela reunião, que eles achavam que era uma coisa muito pessoal, muito política, para ter testemunhas. E filmámos. Filmei uns 3 ou 4 dias, fizemos umas horas de filme, sem saber o que é que eles estavam dizendo, só seguindo as reações de cada um. É um material que eu não cheguei a montar, mas fiquei com muita pena, porque era o comportamento desses oficiais era extremamente vigoroso e fascinante, porque a cultura africana, nas suas formas de expressão, tem um gestual e um comportamento muito característico. E quando você tinha 40 oficiais fardados, furiosos, vou-te contar que era de meter medo. Mas fizemos esse documentário que eu nunca cheguei a ver o resultado e nem sei o que aconteceu com esse material. Em compensação, ele, quando o Samara Machel resolveu fazer essa espécie de tribunal dos comprometidos, os chamados comprometidos, eram todos aqueles que moçambicanos, brancos e pretos, que tinham, de alguma forma, estado durante o Estado colonial e que tinham compactuado com o Estado colonial, mas que não seja por estarem dentro daquela administração jurídica, administrativa, política do colonialismo. E o Samara Machel quis fazer essa catarse coletiva, que foi feita numa grande sala, todos presentes, aí há uns 200, para cada um dizer o comprometimento que eles tinham tido com o processo colonial. Mas estavam ali alguns quadros altamente comprometidos, como havia pessoas que não tinham nada a ver, a não ser que tinham contactado e exercido cargos na administração portuguesa. Inclusive, estava um dos grandes intelectuais moçambicanos, de quem eu me tornei muito amigo, um excelente escritor, chamado Luís Bernardo Onuana, que era o secretário particular do Machel, e que foi lá dizer o que é que ele tinha feito com a colonização portuguesa e pronto. Porque o Samara Machel achava que um dia podiam usar isso como uma matéria de pressão e de chantagem com segredos eventuais para arrancarem informações desse pessoal. Era limpar o comprometimento que eles tinham. Houve um que se opôs ao Samara Machel e esse foi mandado preso. Foi o único que saiu preso. E esse processo do Samara Machel eu filmei quase 30 horas com 2 câmeras, também sem saber, uma parte do tempo, o que é que eu estava filmando. Não sabia, porque uma grande parte se passava no idioma xangano. O Samara Machel fala várias línguas nacionais, e às vezes se dirigia a eles em xangano,
evidentemente que eu não sabia no Xangana, não sei. Eu filmei às cegas, mas foi um processo extremamente fascinante e interessante. Esse material, do qual vocês então, vão ver umas 2 ou 3 horas, que chegou a quase 30 horas de filme. Quer dizer, eu, contrariamente ao que diz o Almir, eu sou um grande documentarista, eu tenho mais de 30 horas filmadas só do documentário, o que é o recorde, acho eu. E esse processo foi, para mim, extremamente enriquecedor, porque eu pude filmar o Samora Machel solto. Ele era uma espécie de inquisitor junto com o júri que ele tinha montado. E é fascinante ver a inteligência, o brilhantismo intelectual, o conhecimento, não só dele, geral, como político, mas o conhecimento que ele tinha do país, das pessoas. Ele conhecia o nome das famílias, ele era um cara profundamente italiano, porque ele começou sendo enfermeiro em Maputo. E depois é que entrou na Frelimo e acabou se tornando o grande líder depois da morte do primeiro grande líder, que foi o Mondlane. E o Samora Machel era uma figura tão magnética que ele conseguiu, um dia, numa reunião, acho que foi em Cuba, fazer o Fidel Castro cantar. Porque ele cantava, de vez em quando cantava. E ele tinha um bordão que era muito engraçado, que ele, qualquer coisa, quando fazia umas grandes alocuções, ele era muito vibrante, muito enérgico. Ele chamava no meio daquele dia, eu não é, eu não é. E eu puxei, ou não é, eu não é. E quando estava falando, era fascinante. Para mim foi um espetáculo lindíssimo, filmar às cegas, eu não sabia a maior parte das coisas que se passavam. E esse trabalho depois montei e ficaram essas... Acho que não chega a 30 horas, há uns 28 horas. Eu soube que, inclusive, esse material foi vendido para, já depois da queda do Samora Machel, quer dizer, da morte de Samora Machel, do assassinato do Samora Machel, porque o Samora Machel morreu num desastre de avião e, como dizia o Garcia Marques, avião de presidente não cai, é abatido. E ele contava fazendo uma viagem sobrevoando o território sul-africano, teve um acidente e morreu. Eu tenho, pelo Samora Machel, uma das figuras que eu mais admirei e admiro pela inteligência, pela paixão, pelo sentido que ele tinha do povo que ele fazia, pela generosidade e pela inteligência. Raramente eu vi uma pessoa tão rápida no raciocínio, tão eficaz, tão justo e tão aberto. E eu, enquanto trabalhei lá, eu tinha o prazer, que volta e meia eu ia lá, porque o Samora Machel dizia, manda o Rui vir aqui filmar isso. Eu pegava um avião e ia filmar, sem saber o que eu ia filmar. E o Samora Machel, quando morreu, essa coisa mudou toda. O neocolonialismo, os interesses estrangeiros havia a oposição moçambicana começou a tomar conta, enfim, o país regrediu e a primeira coisa que regrediu dentro disso foi acabar com o cinema moçambicano nascente. E acabou com esse moçambicano. Inclusive, o Instituto foi incendiado, não se sabe se por um acidente ou se foi fogo posto. Eu, partindo da premissa do Garcia Marques, eu digo, Instituto de Cinema Nacional não é, por acaso, que pega fogo, se perdeu muita coisa, perdeu inclusive uma parte do meu trabalho, porque embora eu tenha feito poucos documentários, eu tinha feito 12 documentários sobre danças africanas, tinha feito um mapeamento e tinha feito 12 danças que estavam prontas, montadas, e que desapareceram.
e ficaram simplesmente do meu trabalho, além de moeda, ficou um filme que é O Povo Nunca Morre, que era uma homenagem aos heróis moçambicanos que foram trasladados da Tanzânia para Moçambique, e um outro documentário que é a Operação Buffalo, que era um abate ecológico, que técnicos ingleses descobriram que havia populações de búfalos que estavam com tuberculose. E essas populações tinham que ser abatidas todas para acabar com o foco de propagação da tuberculose. E eu tive que filmar isso. Tive no sentido que é duro ver matar esses grupos de búfalos. Depois a carne era aproveitada, enfim, na medida possível, o couro havia um aproveitamento, mas mesmo assim eram matanças diárias de populações de búfalos para sanear aquela região para que a tuberculose não se propagasse. E foram simplesmente esses os documentários que eu fiz. Bom, a gente está vendo aqui que a África é um momento da obra do Rui, né? Um momento muito especial, mas essa obra tem vários outros momentos. E eu queria trazer o Diogo para a conversa justamente para perguntá-lo como é que você se empenhou aí para fazer esse teu filme, que eu avalio como um filme que sintetiza muito bem o estilo do Rui. O filme O Homem que Matou John Wayne começou com a Vavi Pacheco Borges, fez 10 anos de pesquisa para fazer a biografia do Rui, que por acaso é essa aqui, ó. Recomendo para todos lerem, é da Boitempo, a editora. Rui Guerra Paixão Escancarada. E ela veio com a proposta de fazer o filme, ela como produtora. Então tudo começou daí. Como tinha a biografia escrita, e assim como o Rui, eu não acredito no documentário como diferente da ficção, assim como uma espécie de gênero, né, com suas especificidades e tal, mas como uma ficção também, a gente decidiu que faria sobre as ideias do Rui e não sobre a vida dele, o documentário, o filme, porque sobre a vida já tem a biografia, que está bem completa. Então, o filme foi pensado assim, para as ideias do Rui, e dentre as ideias do Rui, essa de indiferença, de não diferenciação entre a ficção e o documentário. Então, o documentário usa isso a seu favor. Uma coisa que a gente fez, por exemplo, é não botar as legendas, né? Quando é filme do Rui, por exemplo. Tem uma cena, geralmente o documentário coloca, né? Estorvo, tal, Veneno da Madrugada. A gente não colocou, e a gente filmou também, fez cenas de ficção. Aí pessoas que não viram um filme X vinham falar para mim assim: eu não sei, teve hora que eu não sabia qual que era o filme do Rui e qual que não era, porque nessa tendência de definir, de querer saber o que está vendo, e é isso que a gente queria. E fazer o filme, para mim, para todos nós, foi assim. O documentário, se é que é documentário, filme de ficção que eu fiz sobre mim, que é mais ficção que documentário, para mim é um filme que eu tenho muito carinho, porque eu me encontrei nele em muita coisa, entende? Isso é muito saboroso, ver alguma coisa que você faz e que reencontra um eco disso, né? Isso deve-se ao talento dele e do parceiro, do Bruno, que fizeram um trabalho primoso, porque conseguiram fazer uma coisa que eu não sei fazer, que é filme que chega até o público bem, tirando os cafajestes. Eu até fiz alguns filmes de grande sucesso, assim, mas quer dizer, a dominante não é, porque eu sou um diretor, na verdade, eu virei, sem me dar conta, num diretor experimental, né? O que isso significa experimental, eu nem sei direito, mas é um diretor que procura coisas que me deem prazer fazer, e as coisas que me dão prazer são coisas que têm que ser experimentadas para ver o que é que elas dão. Então, eu também diretor experimental. E o filme que ele fez é um filme experimental. O documentário que ele fez sobre mim não é documentário, e também não é ficção.
não é nada. Não sendo nada, é esse tudo em que eu me reencontrei nesse documentário e que eu gosto muito. Ô, Adilson, só uma coisinha antes de passar para você, uma curiosidade que deve ter muitos diretores e documentaristas assistindo, que vão saber o que eu passei. A gente fez o filme, né? O filme ficou pronto e o filme estrearia em Havana. Estrearia não, estreou em Havana, 2015, dezembro. E a gente ia todo mundo para lá. E aí eu ia ter uma cabine para o Rui ver o filme, que o Rui não tinha visto. O Rui deixou a gente fazer o filme, assim, não se meteu em nada, o que é bom, mas também dá uma insegurança depois, quando se ele vai gostar ou não, né? Que era o principal. E aí, de repente, faltava uma semana para Havana, o Rui não quis ver o filme na cabine. Ele falou, não, eu acho mais emocionante na hora. Deu uma aflição, mas tudo bem, né? Falei, vai ver em Havana. Aí pintou um trabalho para mim, de última hora, e acabou que eu não pude ir para Havana, faltando uma semana. E o festival é um horário X lá, que passava o filme. Lá em Cuba, a comunicação, na época do celular, não era tão fácil. E o Rui, da hora que acabou o filme, até ele vai vir me ligarem, demorou horas. O Rui não gostou. Ele não gostou, tá criando coragem para me falar. Eu fiquei em depressão profunda por 12 horas. Aí, no dia seguinte, eles me ligaram e tinha adorado, era só questão de comunicação. Mas eu passei por esse pequeno aperto de realizador, que perguntaram para mim já se o filme é chapa branca, essa preocupação, né, de ser... Eu falei, a chapa é vermelha, não é branca, não é vermelha. Há uma coisa que eu quero dizer, porque o título O Homem que Matou John Wayne, que eu acho que é um título muito bacana, é verdade, as pessoas pensam que é uma brincadeira, mas eu matei John Wayne. Eu dei uma porrada no John Wayne no fígado com o cotovelo que provocou depois um câncer. Não é uma metáfora criada, é uma história verdadeira. Eu matei o John Wayne. Felizmente, não fui processado porque não conseguiram ligar a causa com o efeito. Mas eu matei John Wayne. Eles utilizaram isso como metáfora do cinema americano. A minha total ojeriza é esse modelo de cinema americano, essa dramaturgia impostada e falsa e redutora. Mas como assim você deu uma cotovelada nele? Dei. Onde? Eu estava hospedado no Wilshire Hotel, que é um hotel em Los Angeles, que é um hotel de estrelas, né? Porque eu estava preparando um filme que era sobre Canudos, que eu ia filmar em Santo Domingo, que acabou não se fazendo. Eu estava hospedado ali, e estava hospedando porque eu estava fazendo uma revisão de diálogos. Então, fiquei 3 semanas sem fazer nada no hotel, depois passei por um outro hotel e ia almoçar no hotel. E o hotel tinha a entrada principal, porque o hotel tem dois corpos ligados por uma nave, sei lá, com um teto, assim, e o restaurante é do outro lado. Entra num piano bar, em que espera quem não tem ainda está esperando a vaga, marca a tua mesa e fica esperando, serve uma bebida e você fica ali. Mas quando me chamaram, eu tinha que entrar, quando saio do piano bar para entrar na sala de jantar, que é grande, há um estreitamento assim de uns 2,5 metros, 3 metros, porque o piano fecha a entrada, as mesas estão ali, fecha a entrada, então só dá passagem para uma pessoa praticamente. E na hora que me chamaram, Mr. Guerra, a mesa, não sei o quê, eu me levantei e fui caminhar e entrei naquela entradinha. Na hora que eu entrei naquela entradinha, eu olhei assim para cima e vejo uma massa na minha frente na outra ponta, que era o John Wayne, que é enorme. Pesado. Eu tive o reflexo de... Ele já estava engajado, eu estava um pouquinho atrasado, meu reflexo, bem educado, foi de parar para deixar ele passar. Mas quando eu vi que era o John Wayne, eu disse, eu vou dar passagem ao John Wayne. De jeito nenhum, aqui tem um fogo. E eu entrei. E, claro, ele já tinha entrado, então, aí eu pus
cotovelo na altura daqui, eu vinha do outro lado, do meu lado direito, e eu não desviei 1 milímetro. Na hora que avancei, eu meti o cotovelo no baço. À esquerda a gente atinge com a mão esquerda o fígado, com a direita atinge o baço. Ele só fez assim, porque eu não esperava. Eu empurrei e entrei. E nem olhei para o John Wayne. Entrei orgulhosamente, quer dizer, não dei passagem para o John Wayne. E depois ele teve sequelas nesse baço e morreu de câncer. Então eu matei o John Wayne. Você poderia, Rui, comentar um pouco mais sobre o Moeda? Como foi esse processo de registrar um evento histórico, né? Um massacre que aconteceu em 16 de junho de 1960? Moeda foi um caso que foi o seguinte. Eu tinha estabelecido um plano, havia as aldeias comunais, que eram as aldeias a distâncias razoáveis uma das outras, para ter uma interdependência para viver e se ajudarem, etc. E eu propus fazer em cada uma dessas aldeias um cinema, que era simplesmente construir um muro, para servir uma tela, um muro que resistisse a ventos de mais de 100 km, porque ventos de mais de 100 km a hora só aconteciam em Moçambique uma vez a cada 100 anos, então para os próximos 100 anos não deve acontecer nada, e fazer essas projeções. E havia um sistema de filmes que eram poucos, que se passava de aldeia em aldeia, uma espécie de rede de distribuição e de exibição informal. Levei 6 meses a montar isso, mas depois esse projeto, um dos próceres do comando da Frelimo cortou. Achou que não dava, que não sei o quê e tal. Não sei, e aí o projeto não se fez. Quando aconteceu isso, eu propus fazer, então, o filme sobre Moeda. E me deram os recursos, que eram mínimos. Nós só tínhamos um pouco de comida e 3 dias de filmagem, lá no norte. Pegaram um avião, fomos para lá, com aquela comida, e foi filmar também uma história que nunca foi escrita. Porque Moeda, na realidade, é um acontecimento extremamente importante na história moçambicana, porque quando foi nos anos 60, houve um grupo de moçambicanos que tinham fugido para a Tanzânia e que vieram falar com o chefe de posto de Moeda, que é no Planalto moçambicano, e foram pedir a liberdade. Ingenuamente, nós queremos a liberdade que fosse dada. E o chefe de posto disse: sim, a gente vai dar a liberdade. Houveram umas negociações, eles foram e desembarcaram um dia para eles, dia 16 de junho, e vocês vêm aqui que a gente está a liberdade para vocês. Reúnam todo mundo que a gente está a liberdade. E eles, no dia 16 de junho de 1960, a população toda se reuniu para receber a liberdade, que iam ser independentes. Cabo Delgado, essa região. E o que é que esperava? O chefe de posto tinha cercado o posto, que é um descampado com uma casa no meio, tinha cercado de metralhadoras, tinha posto o povo lá dentro e metralhou. Dizem, a Frelimo tem um número de 400 mortos. Os portugueses reduziram isso a menos de 100. Mas o facto é que metralharam e mataram mulheres, crianças, tudo de qualquer maneira. E acontece que, então, quando a Frelimo se junta a outro grupo dissidente, se fez com que, a partir de Moeda, se juntassem os dois movimentos e constituindo a Frelimo, e que lançaram a Guerra de Libertação Moçambicana a partir desse fato. E, durante todos os anos, na Tanzânia, porque em Moçambique não podiam fazer essa festa, todos os anos, em Tanzânia, os moçambicanos refugiados lá festejavam o massacre de Moeda. Depois, com a independência, passaram no dia exato
de 16 de junho, a fazer essa festa. Desse massacre, que tenha para eles o simbolismo de terem unido as forças para lutar contra o colonialista. O contrário que aconteceu em Angola. A Angola começou com vários grupos unidos, depois se separaram, a MPLA, o UNITA e tal, e separaram as forças. Eles se juntaram e fizeram um grupo único. Esse foi um dos motivos de conseguir a vitória. Essa festa que aconteceu quando eu filmei em 70 e pouco, tinha acontecido há 10 anos, é muito curiosa, porque quando eu soube desse caso, eu fui lá no dia 16 de junho para filmar. E estavam lá o pessoal todo que fazem a festa, e os próprios participantes do massacre, os sobreviventes, as famílias, os amigos, estão no público. E tem um grupo que fingem ser os portugueses, que se vestem com as roupas coloniais e tentam imitar os portugueses. É quase uma comédia dell'arte, porque tudo se passa ao ar livre, com o posto no centro, e aqui em volta tem uns cipais, que são os policiais portugueses, da serviços dos portugueses, que são moçambicanos, e que entretêm aquela massa de gente enquanto decorre a peça, os encontros, as idas e vindas, as negociações. E o que se passa dentro da casa, o público que está fora não sabe do que se passa lá dentro. Eles sabem por texto. Isso nunca foi escrito. É sempre uma tradição oral. E é muito curioso que os brasileiros brancos, uns passam a mão assim no cabelo, fingindo, tinha um nariz de papelão, parecia comédia dell'arte. Eles fazem atitudes caricaturais, os portugueses e tal. E dizem o texto dele representou a peça toda. E enquanto lá fora, os cipais brincam, fingem que batem nas pessoas, eles riem. É uma festa. Eu fiquei muito impressionado, porque é a história do massacre, do qual muitos dos presentes tiveram familiares mortos ali. Mas eles fazem isso tudo com muita alegria, porque para eles é uma festa comemorar essa celebração que resultou, enfim, na união da Frelimo e que resultou na vitória. Então, é o lado lúdico, é muito interessante ver. E o ator que fazia, o principal que fazia isso, é um ator extraordinário, caricato, entretinha aquela população enquanto as coisas passavam dentro de casa, ele ia fazendo de graça, ia fazendo coisa, batendo os continências, assim, tudo errado para ridicularizar, imitando os portugueses, que para eles viram uns monstros, uns caricatos. E depois eu filmei esse massacre, pus algumas coisas do documentário intermeando certos momentos da história, e o filme foi um sucesso incrível em Moçambique, porque estava tratando da cara deles, do rosto deles, da história deles. Foi um sucesso, um blockbuster. E sempre guardei isso, dessa capacidade que o africano tem, que não é só moçambicano, de transformar a tristeza em alegria, transformar as coisas em festas. Não é com isso que estejam ridicularizando, pelo contrário, celebram a morte, mas celebram como uma coisa alegre, celebram um acontecimento trágico, mas a alegria do significado daquele acontecimento que é festejado. E consegui filmar isso. O que acontece é que eu filmei isso com um general, que era o governador de Cabo Delgado, que me deu todo o apoio, era o Pachinópolis, que era um ator nato, falava bem português, era um ator. E ele contou a história, uma espécie de elemento de ligação, contou a história em português do que ia acontecendo. Mas a Frelimo vetou a participação dele porque ele fez essa declaração fardado. E eles acharam que ele não podia estar fardado com a farda da Frelimo, uma coisa que ainda não tinha oficializado em Moçambique, essa versão. Então, depois foi feito com um ator e a história perdeu muito desse impacto da interpretação do Pachinópolis, que além de saber muito melhor, era um ator também extraordinário.
mas eu guardo de Moeda uma grande lição sobre interpretação, que é os limites da interpretação, que eu sempre gostei do cinema japonês, porque, no nível da interpretação, os japoneses não têm medo de ser caricatos. Você vê filmes do Toshiro Mifune, em que tem um momento de dor, ele cai do cócoras, parece que está ridículo, mas, ao contrário, atinge uma tragicidade através do realismo bem comportado, e a interpretação dos africanos é assim, não tem medidas no realismo, é extremo, passa os limites do bom senso. E eu acho que a partir daí, eu gosto muito de, quando eu faço um filme, os meus atores tenham uma capacidade de não fugirem do ridículo, não fugirem da expressão exponencial, não ser essa interpretação bem comportada, toda interiorizada, toda subjetiva. Eu gosto dessa exteriorização que tem os africanos e tem os japoneses. A beleza não importa, o gesto desmesurado não importa, o ridículo não importa, o que interessa é a força do sentimento que se transmite. Isso os moçambicanos e, por extensão, os africanos têm. É uma lição que eu aprendi como diretor. Portanto, você vê em meus filmes, vocês vão ver que os meus personagens que eu dirijo, eles são um pouco, digamos, entre aspas, dentro desse conceito, são um pouco ridículos, são um pouco exagerados, são um pouco forçados nas caricaturas. Mas eu gosto disso. É caminhar do sentido, fugir desse realismo pasteurizado para uma coisa mais caricatural, mais extrema. E eu aprendi isso com as interpretações do cinema moçambicano. Rui, para além dos filmes em si, eu queria que você comentasse um pouco do processo como um todo, né, de fundação de um cinema e de fundação de uma nação, né? O Godard tinha um projeto de fazer um filme que se intitulava O Nascimento, entre parênteses, de uma imagem e depois de uma nação, né? Fazendo um trocadilho com o título do Griffith. Então, esse processo que envolveu você, mas também brasileiros, latino-americanos e estrangeiros, como é que se deu, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso e destacasse essas duas presenças, né? Tanto do Jean Rouch como do Godard. O Jean Rouch tinha uma postura antropológica, né? Ele ia lá para fazer um pouco o uso e os costumes dos bancos, como se fazia antigamente na época colonial, usos e costumes dos xanganos, usos e costumes... Era aquela postura antropológica, etnológica, era um pouco assim, independente do talento do Rouch, que é evidente que fez trabalhos muito interessantes, como Monet, etc. Mas não propunha nada de novo. Inclusive, quem trabalhou com ele e poderia falar muito bem sobre ele foi o Guel Arraes, que foi para lá nesse momento, que eu estava lá, e ele trabalhava com o Jean Rouch, e que fez um documentário, o Guel, sobre a televisão, muito bonito. No primeiro dia da televisão em Moçambique, o Guel fez um filme muito, muito interessante, um documentário. O Godard já veio com uma proposta diferente. O Godard, eu não sabia naquela época, e soube depois, como um bom suíço, é um apaixonado por dinheiro. Pois amigos comuns me contaram que o Godard, dinheiro para ele é tudo. Eu não tenho nada contra isso. Considero o Godard um grande diretor, um grande inovador e um grande cineasta. Mas no caso de Moçambique, a coisa furou. Eu fui lá umas 2 viagens e ele queria primeiro implantar o sistema de que fosse tudo filmado em vídeo. Eu fui contra, porque eu fui nomeado pelo ministro da Informação
para tomar conta do Godard. Eu disse, mas como eu vou tomar conta do Godard? Godard, eu disse para o ministro, olha, eu não posso tomar conta do Godard por duas razões. Primeiro, porque eu sei que ele vai fazer coisas que não vão agradar à estrutura da Frelimo, porque como todas as novas movimentos revolucionários, tinham os seus purismos, e os seus vícios, e os seus elitismos, e que eu era contra. Para dar um exemplo, quando foi a festa do Festival da Canção Nacional, cada cidadezinha, cada aldeiazinha escolheu um grupo, depois fizeram um concurso, e depois cada um trouxe a música mais bem tocada e cantada de cada região, todo o mapeamento de todas as canções populares e tradicionais moçambicanas. Foi isso que eu filmei depois, esses 12 grupos que acabaram se perdendo. E quando no dia do ensaio geral, entra, quando estava na plateia, estava a mulher da época, do Samora Machel, que depois se casou com o Mandela, né? E o reitor Gagnon, para ver como é que era a apresentação então no estádio. E quando começaram a entrar aqueles grupos vestidos com os trajes tradicionais, com as plumas, com as azagaias, alguma coisa, entraram todos esfardados, caminhando ao passo. Ela mandou para que é isso? Porque os quadros, eu tenho que trazer tudo bem arrumadinho. Se não, quer que entrem cantando e dançando. Mandou-se isso, entrou tudo cantando e dançando, porque os segundos escalões não tinham compreendido a noção básica da questão. O que é muito comum, foi muito comum em Moçambique, porque não tinham quadros nenhuns. Por isso é que havia os colaboradores estrangeiros que iam para lá. Porque, por exemplo, quando uma vez eu perguntei para um dos ministros, mas por que não tem um ministro de não sei o quê? Ele disse, Rui, aqui, quando morre um ministro, acaba o ministério. Não tem, só tem um. Não tinha a ausência de quadros. Então, os segundos quadros, os escalões, é uma defasagem intelectual, de informação enorme. Então, e tinha alguns portugueses que tinham ficado por lá, mas eram poucos. E que também, os que sabiam coisas, os caminhos dos esgotos, as coisas de eletricidade, esse tipo de coisas que não tinham conhecido, e que ficaram com esses colaboradores. E então, quando entraram todos dançando e cantando, foi outra coisa e outra alegria e outra importância, porque havia essa questão que eram poucas cabeças pensantes. Era um pessoal que vinha do interior. Para você ter uma ideia do nível, escolheram um certo número de quadros para trabalhar no Instituto de Cinema. Eu vi quando os jovens que tinham sido escolhidos, os outros riam e não sei o quê, faziam, caçavam dele, não sei o quê. E eu perguntei, por que vocês caçavam dele? É tão legal. Tá? Eles contaram a história. Sabe o que eles tinham feito para ver o nível de intelectual com que se trabalhava, o nível de civilizatório em que se encontrava? Eles tinham dito para ele, ele tinha servido uma macarronada, um espaguete para ele, e ele tinha gostado muito. Nunca tinha comido, do interior, foi escolhido, selecionado e foi mandado para o Instituto de Cinema. E ele, então, ensinando que isso era o espaguete, nascia na terra. Então, tinha que dar um espaguete para ele plantar e regar todos os dias. E ele tinha plantado, estava regando, e os outros estavam gozando com ele. Você vê o nível de defasagem de informação que existia. Era um país que precisava de quadros em todas as áreas. Por exemplo, quando morre um ministro, acaba o ministério, não tem gente. Os quadros que iam para lá foram suecos, foram franceses, foram portugueses, foram brasileiros, mas era tudo uma coisa a partir do zero na escala social. E diante desse quadro, o Godard queria fundar uma televisão pública, né? O projeto era esse. Usar a parte da eletrônica, do que ainda estava incipiente naquela época. Eu disse, não dá.
porque todo o sistema de informática não tinha televisão. Todo o sistema tinha os computadores, que eram uma sala do tamanho de, sei lá, de 5 por 10, em que estavam todos os computadores antiquérrimos ali, e um cara para cuidar deles, que nem era um engenheiro. Eu disse, isso aqui não tem nada. Qualquer coisa aconteça, para tudo. Eu quero que a gente faça em 16 milímetros. Então, nós temos esse quiprocó, mas não foi isso. O que eu disse para o cara, para o ministro, foi assim, olha, eu não posso tomar conta do Godard pelo seguinte, porque ele vem fazer coisas aqui que vão bater contra a mentalidade oficial da própria Frelimo, dos quadros da Frelimo. E essas forças artísticas e as forças revolucionárias, quando se chocarem, e acontece sempre em todos os processos revolucionários, quem ganha sempre é a frente revolucionária, a frente artística sucumbe sempre. Eu acho que isso não vai dar certo com o Godard. Eu apoio, estou disposto a fazer tudo o que posso, mas eu sei que o Godard vai fazer algumas coisas que vocês vão achar uma merda. E vão querer cortar. Eu não vou cortar. Eu não sou censor. Porque, além, provavelmente, eu vou estar de acordo com o que o Godard está dizendo. Mas mesmo assim, você, camarada Rui, é o responsável. Eu fiquei responsável por ele. Claro que a responsabilidade do Godard era uma responsabilidade mínima. Ele ia lá, eu fui lá umas 3 ou 4 vezes com a mulher dele, Anne-Marie Mieville, né? Mieville, e fazia lá umas coisas, gravava umas coisas e tal, e depois ia. Ele estava tentando conseguir o dinheiro que não conseguiu. Agora, tem uma coisa muito comovente com o Godard que aconteceu pessoalmente. Eu vou contar porque num dia que ele chegou lá, eu ia lá quando o Godard também ia, quando a João não estava lá, para estar com o Godard, porque eu era o responsável por ele. E eu peguei uma febre alta e fiquei no quarto hotel. E o Godard chegou de manhã, foi-me visitar. Eu disse, sei lá, eu estava com febre, 10, 11 horas da manhã. Assim. Ele viu e tal, disse, não posso fazer nada. Amanhã a gente se vai. Não, tá bom. Virei para o outro lado e dormi. Aí dormi umas 4 ou 5 horas. Quando acordei, estava o Godard sentado na poltrona, lendo-me, fazendo companhia. Uma coisa muito bonita, muito humana. Eu sempre guardei essa imagem dele. Ficou ali, do meu lado. Foi muito bonito. Uma coisa que me tocou muito forte. Para que fique claro, o projeto do Godard, o Godard foi contratado pelo Ministério das Relações Exteriores francês para desenvolver, junto ao governo revolucionário moçambicano, um projeto de formação de uma TV pública. Esse projeto também contava com algumas conferências do próprio Godard, então ele foi lá na universidade Mont Lane, né, e proferiu algumas conferências, mas o projeto em si mesmo nunca vingou. Então foi um projeto que falhou, né, um projeto mas que para o Godard tem um significado na obra dele, na medida em que o fez refletir sobre a função da televisão dentro de um processo revolucionário. Então, ele chegou a escrever textos. Então, a gente tem vestígios dessa experiência moçambicana na obra do Godard, no número 300, um número especial do Cahiers du Cinéma. Ele tem lá alguns experimentos com imagem e texto, né, que são frutos dessa experiência. E aí eu queria aproveitar o Rui, como é um incansável, um farol para todo mundo. O Rui já está com um projeto novo, né, Rui? Da sequência dos Fuzis e da Queda. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, que você puder falar. Como é que estão seus planos aí para o novo filme de Rui Guerra? Eu estou
tentando terminar a trilogia dos Felizes da Queda, que está complicada com essa pandemia, e também está complicada porque passei por um processo um pouco complicado de saúde, e ainda não recuperei totalmente, mas estou trabalhando com a minha colaboradora número 1, a Luciana Mazzotti, que carrega o piano nesse momento para mim, e que se chama A Fúria. E é um filme que tem umas características especiais que me assustam e me seduzem, porque devido à pandemia, como não há condições de filmar, vou fazer todo o filme com mapping, com cenários de mapping, que é toda uma tecnologia nova que tenho que aprender para poder fazer. Mas também é um desafio bastante interessante, fazer esse filme, que eu espero fazer, não sei quando. Enquanto esse bandido não trouxer vacinas para a gente, e continuar com esse negacionismo, estão morrendo milhares de pessoas aqui no país, inutilmente. Eu não vou morrer porque eu vou mijar na cova dele, mas fico com pena dos outros, ficam vivos, ficam mortos por causa dele. Para terminar aqui minha participação, primeiro eu queria agradecer ao Amir pelo convite e dar os parabéns para o Amir por continuar com o festival todos esses anos. O Amir é uma das pessoas mais importantes da cultura brasileira e toda essa energia, esse esforço dele são fundamentais em todos os momentos, mas principalmente nesses momentos de trevas que vivemos agora. Ô Rui, então, eu acho não, você é, né? Você é um farol para todos os artistas, né? Por tudo que eu já disse antes, sua inquietação e sua força de criatividade e de inovação incansáveis. E eu queria saber o que te move hoje fazer cinema e qual a palavra de incentivo que você daria para jovens cineastas? Você que já passou pela ditadura militar no Brasil, pela ditadura salazarista, passou por vários momentos no mundo. O que você falaria para os jovens que estão muito inseguros com esses milicianos fascistas no poder que tem a cultura como inimiga? Não vão durar muito, vão durar muito pouco. Vão durar muito pouco. Nós temos que resistir, vacinar, tomar cuidado, porque isso vai passar mais rápido que a gente pensa. A parte dolorosa estamos vivendo nesse momento, mas eu acredito profundamente que tudo isso vai melhorar rapidamente. Vamos ter depois uns 2 anos de ter cuidados, até as vacinas se aprimorarem e saber qual é a eficácia delas e tal, mas isso é uma questão de disciplina que não vai ser tão difícil de ter depois que passamos, e é preciso simplesmente que tirem esses caras que estão incitando ao suicídio, que são genocidas, que querem que as pessoas se matem, compreenderem que têm que tomar certos cuidados que dizem respeito a eles e aos outros. Estamos todos ligados entre nós e que um precisa do outro. E o sol vai brilhar aí brevemente. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Mais rápido, eu acho até que a gente pensa. Bom, com essa luz de esperança, a gente encerra essa conversa que poderia se estender quase que por horas, por mais de 30 horas, né, Rui? Mas que, enfim, acho que foi bastante rica e a gente deve essa conversa à iniciativa do Amir, de todo o festival, né, que segue aí, como o Diogo já afirmou, segue resistindo e se aprofundando, né, na linguagem do documentário e necessariamente na linguagem da cultura brasileira. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.